Bom, agora vamos então à notícia do dia, né? O que a gente está aqui acompanhando ao longo do dia, as manifestações todas que a gente vem falando. Vocês, quem está acompanhando, quem está nas redes sociais, viu, além das manifestações todas, informações também. A gente tem, eu separei aqui alguns vídeos para a gente poder ver junto, do próprio Glauber Braga também, né? E o que aconteceu? Hoje foi feita uma audiência para o Conselho de Ética da Câmara, então, fazer os seus votos em relação ao pedido de cassação. Do Glauber Braga. O relator do processo, o Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, ele votou pela cassação do mandato. No parecer, ele diz o seguinte: que o Glauber Braga cometeu desvios de conduta, palavras do parecer, tá? Ao expulsar aos chutes um militante do Movimento Brasil Livre no interior da casa em abril de 2024. Não sei se vocês lembram, esse caso aconteceu ano passado. O, o representante do MBL, o Costanaro, esse garoto, esse rapaz, eu não sei exatamente, Gabriel Costanaro, ele já tem essa prática. Ele invade universidades e provoca as pessoas. E ele, inclusive, já foi acusado de agredir pessoas na Universidade Federal do Paraná. Então, a partir desse fato, foi apresentado um pedido de cassação. E aí, o que está na justificativa, então, do deputado do Paulo Magalhães? Ele diz o seguinte, vou até colocar aqui para vocês. Isso aqui, inclusive, foi destacado hoje, muita gente divulgou, mas eu vou ler aqui um trecho para vocês, o mais importante, só para vocês terem aí o que está presente nesse parecer. A justificativa diz o seguinte: diante das provas produzidas nos autos, verifica-se que o representado, o Glauber Braga, extrapolou os direitos inerentes ao mandato, abusando assim das prerrogativas que possui. Portanto, é imperioso admitir que o representado, com seus atos, efetivamente incidiu na prática da conduta, sendo cabível, no caso sob exame, a sanção da perda do mandato. O que aconteceu a partir disso? O Chico Alencar, também do PSOL, o deputado Chico Alencar, ele fez um pedido para que a votação fosse adiada. Lembrando, gente, isso que aconteceu hoje foi uma votação do Conselho de Ética, tá? Pelo pedido de cassação ou não, pelo ter o parecer favorável ou não ao pedido de cassação. Isso que eu estou lendo para vocês é do relator do pedido de cassação, esse deputado do PSD da Bahia. E aí, o que aconteceu? O Chico Alencar, então, fez o pedido de adiamento da votação e que vai acontecer, então, vai terminar na próxima semana. O mandato do Glauber Braga só vai realmente acontecer se vier a ter um processo de cassação, se o Conselho de Ética confirmar um parecer favorável ao pedido de cassação, e aí isso vai ser apresentado pelo plenário da Câmara, e aí para que de fato esse mandato venha a ser cassado, o mandato do Glauber Braga venha a ser cassado, é preciso 257 votos dos 513 deputados. Então, o que está sendo discutido hoje aqui, o que discutiu e que a gente está apresentando aqui, foi uma discussão, os votos do Conselho de Ética, pelo pedido de cassação ou não, tá? Então, ou seja, isso vai ser discutido ainda para que numa situação isso venha a ocorrer como mesmo uma votação no plenário. E lembrando que esse mesmo Conselho de Ética, esse é um dos argumentos, inclusive, que demonstra e expõe o cinismo, a hipocrisia e a perseguição contra o Glauber Braga, que há um pedido no Conselho de Ética da Câmara de cassação do deputado Chiquinho Brazão. Quem é o Chiquinho Brazão? É aquele que é acusado de mandar matar a vereadora, então vereadora Marielle Franco, em 2018. Então vejam o nível de hipocrisia e de cinismo, e claramente o que a gente está tratando aqui, o que a gente está falando, é uma perseguição contra o Glauber Braga.
Então, como eu estava falando aqui, em abril do ano passado, no dia 16 de abril, o que, que aconteceu? O Glauber Braga, ele foi provocado, ele foi agredido verbalmente pelo Gabriel Costenaro. Na ocasião, inclusive, naquele momento, a mãe do Glauber Braga, ela estava doente, né? Ela estava numa situação bastante delicada com relação à sua saúde, e o Gabriel Costenaro, ele ofendeu, então ele agrediu verbalmente o Glauber Braga. E aí, como eu disse, essa prática de perseguir as pessoas, botar o celular na cara, provocar, fazer xingamentos mesmo, né? Enfim, fazer esse tipo de provocação é uma ação coordenada. Ela é feita de propósito mesmo para poder provocar algum tipo de reação da pessoa que está sendo agredida e assim, né, no maior cinismo possível, que é gente que é assim, a gente sabe que existem pessoas que são assim, né, gente? Tem gente que vem, faz aquele tipo de provocação, aquele tipo de ofensa, para justamente fazer com que você saia do sério, com que você tenha uma reação, e aí você é acusado de ser a pessoa agressiva, você é acusado de provocar algum tipo de agressão e violência, quando na verdade o que foi feito ali, e inclusive isso está na própria defesa do Glauber Braga, é justamente uma legítima defesa. O Glauber Braga ele foi provocado, ele foi agredido verbalmente. É isso que aconteceu. Então, o que a gente tem é justamente uma perseguição. E aí, por que, que eu estou falando, reforçando isso, e quem está acompanhando o caso sabe muito bem que é justamente isso que acontece? E aí eu vou colocar para vocês aqui um dos motivos, não é somente esse, mas um dos motivos pelos quais o Glauber Braga está sendo perseguido. É isso que está acontecendo, tá? Há uma perseguição clara através de deputados como esse relator do Conselho de Ética, mas é justamente pelo fato do deputado Glauber Braga expor a forma como o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, trabalha, atua, na verdade. Então, tá aqui, ó. Essa é uma das manifestações do Glauber Braga. Vamos acompanhar. Eu desafio o relator a dizer que não foi ele quem fez a indicação desses recursos de orçamento secreto em pacto com o ex-presidente da Câmara. Deputado Paulo Magalhães, o senhor sabe quem foi o deputado mais votado do município de Ituaçu? Foi o senhor. Do município de 11 mil habitantes, ele teve 5 mil votos na cidade. E na lista suspensa por Flávio Dino, 2 emendas de orçamento secreto de mais de 2 milhões de reais. Belo Campo, mais 2 milhões de reais na lista de orçamento secreto indicado pelo deputado. Presidente Jânio Quadros, mais 2 milhões 499 mil de orçamento secreto indicado pelo relator. Itaju do Colônia, mais 1.291.730 de orçamento secreto indicado pelo relator. Isso numa lista só. Em uma lista só. Anagé, mais emenda de orçamento secreto indicado pelo relator. Está aqui a lista. Eu poderia ir citando município por município em que isso aconteceu. Eu não estou lutando contra o que é o relatório aqui feito pelo deputado Paulo Magalhães. Eu estou lutando contra a compra de apoio político
que já estava pré-datada, pré-fixada, a partir daquilo que ele indicou de orçamento secreto em articulação com o senhor Arthur Lira nessas cidades. Eu desafio o relator a dizer que não foi ele quem fez a indicação desses recursos de orçamento secreto em pacto com o ex-presidente da Câmara. Vocês entendem o motivo? Não é o fato do Glauber Braga ter reagido à provocação. E sim, gente, ele foi provocado e ele sofreu uma agressão verbal. A mãe do deputado Glauber Braga, ela foi ofendida num momento em que ela se encontrava doente. Ela estava numa situação bastante delicada. Então, assim, é claro que a gente aqui fica tentando, como quem está de fora de qualquer situação como essa, fica tentando criar algum tipo de situação que você, como é que você reagiria? E faz algum juízo do tipo, mas ele caiu na provocação, não deveria. Agora, pensem vocês, uma ação como essa acontecer reiteradamente, o tempo todo. Então, só que entendam que isso é apenas um pretexto. Os motivos pelos quais o Glauber Braga está sendo perseguido é justamente porque ele expõe a forma como a Câmara dos Deputados, grande parte da Câmara dos Deputados, atua a partir do que eles querem, que é meter a mão no orçamento secreto. Esse é o ponto. E como ele faz isso e ele não tem medo de expor e de falar sobre isso, é por isso que ele está sendo perseguido. O processo do Glauber Braga, de cassação do deputado, é claramente um processo de perseguição. Claramente. E aí tem uma manifestação do próprio deputado, inclusive ele publicou agora à tarde. Eu também quero compartilhar aqui com vocês, para quem não ainda viu, acho que é importante para vocês também acompanharem. Olha só. Do segundo tempo. Nós não vamos... Gente, é isso. Nós vamos lutar até os 48, 49 do segundo tempo. Nós não vamos abaixar a cabeça. Algumas pessoas têm me perguntado, mas o que aconteceu hoje desse relatório pedindo a cassação te surpreendeu? Não. Esse relatório já estava comprado, e comprado com orçamento secreto. E eu não vou pedir bênção para o senhor Arthur Lira, nem para aqueles que se articulam junto com ele. Não vou. Não vou deixar de dizer aquilo que tem que ser dito. Nós vamos continuar a nossa mobilização com força, mas não vou me ajoelhar para essa turma. Obrigado pela solidariedade de cada um e de cada uma de vocês, que tem empurrado o mandato, que tem dado a sua força todos os dias. Muitas pessoas têm me perguntado, e agora, quais são os próximos passos? O que vai acontecer? Eles vão tentar aprovar foi feito pedido de vistas pelo Chico, eles vão tentar aprovar esse relatório no Conselho na próxima semana, e aí depois vai ao plenário. Tem recurso ainda que pode ser feito à CCJ. Nós vamos lutar até o último minuto. Vamos lutar com todas as nossas forças, não vamos nos entregar, tá? Agora, evidentemente, esse desfecho aqui está mais próximo. Eu só tenho a agradecer a solidariedade, a mobilização de cada um e de cada uma de vocês. Eu estaria preocupado se vocês que estão mobilizando junto com a gente dissessem que eu estou no caminho errado. Agora, desagradar deputado que está num esquemão de orçamento secreto, nós temos que desagradar mesmo e nós temos que enfrentar essa turma. Obrigado por tudo. Essa sessão, ela aconteceu no final da manhã, por volta ali do meio-dia, mais ou menos, e aí ao longo de toda a tarde, assim, todos os parlamentares do PSOL, alguns parlamentares também do PT, fizeram todas as manifestações de solidariedade e essa chamada, Glauber fica, né? Então, é importante porque a gente compreende que a gente se aglutina realmente em torno da defesa
do mandato do deputado. Assim, quem acompanha o histórico do Glauber Braga sabe o quanto é um mandato combativo, e um mandato que expõe realmente a forma que a Câmara dos Deputados, que os deputados eles atuam em relação, sobretudo, ao orçamento público, em relação às emendas parlamentares, como o próprio deputado aqui expôs, o relator que votou do Conselho de Ética que votou pelo pedido de cassação. E que, então, segundo o Glauber Braga, a gente está falando aqui, se trata de um jogo de cartas marcadas. Realmente um jogo de cartas marcadas. Então, a ver, né? Porque ainda vai ter o restante da votação na semana que vem, cabe um pedido de recurso à CCJ para daí isso ir para o plenário, caso venha de fato ser aprovado o pedido de cassação pelo Conselho de Ética. Então, tudo isso vai acontecer nas próximas semanas, nós vamos acompanhar e a gente vai informando vocês aqui, que é muito importante que a gente possa fazer essa defesa, uma vez que a gente está falando de um claro processo de perseguição.